Olá, queridos e queridas irmãs, irmãos do Evangelho da Noite. Com muita alegria aqui estamos mais uma vez para realizar o culto do dia 27 de outubro de 2022. Vamos começar o nosso culto lendo uma página inspiradora para ajudar a nossa sintonia, que é uma página do Fonte Viva. E o nome é a página 145, com o título Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento ao condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas. É uma palavra nova. Atassalham reputações dignas. Estimam a maledicência, exercem a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias, gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E, quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós próximos. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos. Reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito de Deus, ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças à falange de São Francisco de Assis, graças às egrégoras da nossa casa, da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite.
Graças a todos nós que nos dispusemos a comparecer hoje nesse culto maravilhoso, que é o culto no lar do Evangelho da Noite. Vamos receber a equipe espiritual em nossa casa da melhor forma possível, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por a semana que recebemos e obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a oportunidade e o efetivo comparecimento. Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por iniciado a reunião da noite de hoje, dizendo paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje, o assunto, ele parece pequeno, mas é muito grande. E é conhecido até essa passagem, mas eu mesmo fui pego de surpresa das camadas de ensinamentos que estão contidas nela. É uma passagem logo do início do capítulo 10 de Marcos, versículos 1 a 12. Então, o Marcos narra assim: E levantando-se daí, veio para as fronteiras da Judéia e além do Jordão, e novamente o acompanhavam as multidões, e como costumava, de novo as ensinava. Aí, junto com essas multidões de pessoas que habitavam ali a região, tem sempre quem? Os fariseus e saduceus, o povo da sinagoga que está no pé dele. E chegando alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando, se era lícito a um homem repudiar sua mulher. Respondendo, disse-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Jesus então disse-lhes, pela dureza de vossos corações, vos escreveu esse preceito. Então é interessante, não acabou não, mas é só para comentar, é interessante ver que ele está sempre resgatando o Velho Testamento para mostrar de onde está saindo para onde está indo, né? O que ele está trazendo. Mas no início da criação, fê-los, porque ele fala, Jesus então disse-lhes, pela dureza de vossos corações, vos escreveu esse preceito. Mas no início da criação, fê-los, macho e fêmea. Por essa razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e se aglutinará à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Então o que Deus juntou, um homem não separe. E em casa os discípulos de novo o interrogaram sobre isso. E disseram-lhes, o que repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra a primeira? E se ele repudiar, e se ela repudiar o homem dela, e casar com outro, adultera? Adultera? Então você vê, parte de uma querela, de uma dúvida completamente mundana, né? Mas assim, com muita propriedade. Mas depois ele mesmo já dá a dica de que o ensinamento não vai se circunscrever a isso. Na verdade, passa por coisas incríveis. Então vamos começar com a coisa do mundo, que é a querela deles. Se é lícito a um homem repudiar sua mulher. Então vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de várias épocas, né, de milhares de anos, que eu estou falando desde lá do Velho Testamento, que é a história do povo judeu.
Então, não está falando dos outras, né, dos que não têm religião nenhuma e das outras religiões. Está falando do povo judeu. O meu bocejo de costume. E ele, tanto é que o Cristo vai dizer assim, eles vão citar, Moisés permitiu dar carta, porque respondendo disse-lhes, o que vos ordenou Moisés? É o povo judeu. Entende como é que é? Ele está falando para uma plateia seguidores do Velho Testamento. Jesus então disse-lhes, eles disseram, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Já a narrativa ali em Mateus, eles respondem assim, por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Porque em Mateus, o Jesus responde assim, porque já são dois, mas mais uma já não são dois, mais uma só carne. O que Deus juntou, portanto, um homem não separe. E aí os fariseus, na narrativa de Mateus, olha aí a brecha. Por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Aí a questão é a seguinte, o Moisés não ordenou, ele permitiu, como está em Marcos, né? Aí, mas mesmo lá ele responde com aquela questão da dureza. Ele deu essa possibilidade em relação à dureza dos corações dos homens, que isso já tinha sido quase 1000 anos antes. Moisés, por causa da vossa dureza de coração, vos permitiu, vossas mulheres, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não no início, não foi assim. E aí que entra a profundeza. Mas antes vamos resolver isso aqui. Essa questão de dar carta de repúdio, de repudiar ou não, é uma questão muito séria, porque é um mundo que a mulher não tem lugar sozinha na sociedade. Ela só tem lugar se tiver um homem. Como são e eram várias sociedades em volta do mundo. Então, por exemplo, ela nascia, estava sob a tutela da família e do pai. Depois, o pai, às vezes, nem... a menina tinha que ter nascido, porque naquela época você só sabia depois que nascia, né? Mas a menina nasceu, o pai já começava a procurar o pretendente, o casamento para ela, para deixar a filha, se ele morresse, ele deixar a filha amparada. Porque senão ia ficar uma mulher sem homem. Para você ter uma ideia que mundo duro é esse, o próprio homem sem mulher, ele tinha lugar na sociedade, mas ele não conseguia levar à frente, porque tinha que ter alguém, uma infraestrutura para cuidar da casa. Então você comia, bebia e se vestia não tem uma questão de Estado. Não, era por você mesmo, é você trabalhando ali para comer, beber e se vestir. E o homem sozinho não ia dar conta disso. Além do que, esperava-se que ele tivesse a família, como é até hoje como é até hoje na região agrária, nas regiões agrárias mais para dentro, ter filhos é um capital, é uma riqueza, né? Porque você já está pensando que ele vai crescer e vai ajudar você na lavoura, dar comida para as cabras, essas coisas assim, né? Então lá, assim, um homem e uma mulher era uma vida difícil. Tinha que ter mais gente. Então, geralmente tinha um negócio, e aí tinha aqueles empregados que chamavam eles de patrão, né? O casal que é dono do negócio. Então, você vê, mesmo para um homem sozinho, o que ele ia fazer? Ele ia ser empregado de alguém. Porque aí ele ia ter, porque não é servo. Na Bíblia aparece, o meu servo, meu amo, o meu servo, mas não é no sentido dos guardas palacianos, de toda a infraestrutura
de um sheik, de um rico, entendeu? É no sentido de uma microempresa que o salário do servo é ele poder ter um lugar para dormir, se vestir, beber e comer. Isso daí já é o salário, não envolve dinheiro. O servo trabalha naquele negócio do patrão e recebe nesses itens de sobrevivência. A mulher, igual. Então, a mulher não tinha nem assim, não tinha a figura do emprego, né? A mulher estava ligada à célula máter, né? Que era a família, que era cuidar dos filhos, providenciar a comida e a bebida e o vestir. E aí, por isso que é importante dar a carta ou não. Então, nessa época, embora não fosse uma coisa corrente, né, os judeus podiam ter mais de uma mulher, principalmente esses aí antigos, podiam ter mais de uma mulher, contanto que ele tivesse dinheiro para comprar o dote e mantê-la. E aí a questão é a seguinte: é lícito a um homem repudiar sua mulher? E aí tinha duas correntes, uma mais severa, que acabava ajudando a mulher, que dizia que só era permitido dar essa carta de repúdio para a mulher ficar liberada daquele marido. Ele é que dava a carta, a mulher nunca dava a carta, a mulher nunca, quer dizer, nunca não, teve lá um tempo e uma hora que isso era possível, mas não exatamente a carta, né? Eu acho que era uma questão de combinação, principalmente se a mulher fosse rica, né? Acontecer lá na família do Herodes, né? Aquela Herodíades, né? Que ela deixa o Herodes Filipe para ir para o Herodes Antipas. Mas isso não era comum, até porque na sociedade judaica a mulher não tem essa prerrogativa, né? Era limitado a grupos. Então, os dois correntes que existiam era essa mais severa, que acabava beneficiando a mulher, porque só era permitido para o marido dar essa carta de repúdio, que aí ele ficava quite com ela, ele não tinha mais que alimentá-la, nem abrigá-la dentro de sua casa. Olha o perigo. Só se a mulher cometesse adultério. Já na outra corrente, que é dita mais liberal, bastava ela queimar uma comida, deixar o cabelo muito grande, o marido podia dar a carta de repúdio. O que acontece? A mulher com aquela carta de repúdio na mão, pode ser que ela arrumasse um outro marido, né? Mas aí assim, ia ser um marido assim, na pirâmide social mais simples, porque o marido que vai aceitar a mulher com carta de repúdio, ele está fazendo isso que ele não precisa dar dote. Porque se ele for pleitear uma virgem junto ao pai, ele tem que pagar um dote. E o homem podia comprar várias mulheres, né? Pagar vários dotes e ter mais de uma. Então esse rico que tivesse mais de uma, podia de repente, essa daqui está sobrando, vou dar carta de repúdio, né? Até porque não tinha data, então ele podia dar muitos anos depois do casamento. Aí a mulher já com mais idade, como é que ia ser isso? Quem é que ia ampará-la, né? Então é difícil. Se que tivesse filho. Então eles estavam falando com relação a isso. E ele lembra, bom, então vamos ver como é que era no Velho Testamento. E eles dizem, Moisés permitiu. E em Mateus diz que Moisés ordenou. Moisés não ordenou nada. Moisés permitiu. Aí o Cristo já dá a dica. Pela dureza dos vossos corações, vos escreveu esse preceito. Mas o que tem por trás que a gente não percebia até então? Ele entra, aí ele puxa Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E ele puxa o quê? Mas no início da criação, fê-los, macho e fêmea. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se aglutinará à sua mulher,
e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. E aí, brilhantemente, o Pastorino destrincha, mostrando por que ele está trazendo o primeiro livro da Bíblia. Que, inclusive, o outro versículo é: então, o que Deus juntou, um homem não separe. Né? É lógico que hoje, por exemplo, os irmãos evangélicos ficam, o casamento é indissolúvel, está escrito lá, mas esse livro é um livro de 3.600 anos praticamente, o Gênesis. Ele é do início lá da Bíblia, do Velho Testamento, do mosaicismo, né? Então, ele está falando aqui, e é no livro Gênesis, ele está falando da Gênese. De que Gênese ele está falando? Da Gênese da alma humana, do ser humano. Porque lá, quando fala que Deus criou o homem, na verdade, no texto está escrito Adão, o homem, ele criou um Adão macho e depois, para ele não ficar sozinho, ele cria o Adão fêmea. Mas vem da mesma substância, né? A história que veio da costela é para dizer que é a mesma alma, mesma carne. E aí o que ele está dizendo com isso? Que na origem todos são homem e mulher. Na verdade não é homem e mulher. Estou falando homem e mulher para vocês entenderem. O espírito tem as forças dentro de si, constituintes, são forças que são complementares. Mas quando vem para o Ocidente, o Ocidente, como é uma coisa belicosa, uma sociedade de guerra, ele diz que são antagônicas. Não são antagônicas, é aquela figura lá oriental do Yang e Yin, que são duas energias, que uma é macho e outra é fêmea, né? Yin é a feminina e Yang é a masculina. Mas isso é um componente da natureza, da terra, da alma humana. Mesmo quando vai ter expressão física, todo mundo tem os dois hormônios, os hormônios femininos e masculinos, só vai diferenciar a quantidade de cada um, tá? Então, na criação, nós temos as duas energias. Por isso que vão ser, quer ver? Fêlos macho e fêmea por essa razão. Um homem deixará seu pai e sua mãe e se aglutinará sua mulher. Isso aí, a gente está falando de Gênesis, tá? Quando começa a Bíblia. Ele está falando da criação da alma humana. Quando o homem passa do ser animal, do reino animal, para o hominídeo, que ele vira um ser humano com o raciocínio, com o intelecto para poder discernir, e aí começa a ter o livre-arbítrio e começa a responder por suas ações, né? O leão não vai responder por quantas zebras ele matou durante a vida, né? Mas um homem responde por todas as suas ações. Inclusive, depois, quando veio o Espiritismo, a gente ficou sabendo que ele responde pelo que ele faz, mas também responde pelo que ele não faz, pelo que ele deveria fazer e não fez. E aí, lá na criação, nós temos as duas energias. E ele está lembrando o quê? Que você pode encarnar ou homem ou mulher. Que aqui, quer ver, e serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Então, lá no astral, a alma é constituída das duas energias. Quando vai ter uma expressão física, vai encarnar, vai ter mais uma energia aflorada, ou a feminina ou a masculina. O Yang e Yin. Né? O Yang e Yin representa o dia e a noite, o verão e o inverno, a primavera e o outono, esses supostos
que no Ocidente vai tomar como antagonismo, não são antagônicos, são complementares. São tão complementares que a gente verifica na gente. A gente precisa das duas energias e durante a vida nós vamos testar as duas posições. Então essa questão, a mulher era massacrada pela sociedade, o machismo do homem, mas essa alma que agora é homem, que está dando uma carta de repúdio, ele vai ser mulher um dia. Ele vai passar por essa experiência. Entende? Então, quando vai ter expressão materializada na carne, é que vai acontecer uma polaridade, né? Você não tem dia e noite ao mesmo tempo. Ou você tem dia ou você tem noite, né? E aí é maravilhoso, porque lá em Mateus, ele ainda destrincha mais. Porque aqui ele vai ler, juntou o homem, não separe. Aí em casa, os discípulos começaram a perguntar, mas se o homem repudiar a mulher e for com outra, se ele repudiar a mulher sem razão, né? A mulher não foi adúltera com ele, e só para pegar uma outra mulher, aí Jesus está dizendo, isso é adultério, ele está adulterando, ele é adúltero. Se a mulher foi dispensada porque era adúltera e casar com outro homem, o homem com o qual ela está casando está adulterando também, na lei. Mas aí acaba aí. Mas olha que maravilha que Jesus acrescentou em Mateus. Disseram seus discípulos, se é essa a condição do homem com a mulher, não convém casar. Aí assim, por que eu vou casar? Vou ficar com essa responsabilidade, né, de dou carta ou não dou? A cabeça do homem é toda. Mas deixa que ele vai precisar da mulher para constituir a família. Que é a célula, lá nessa época a família é a célula, na nossa sociedade, célula máter da sociedade. E lá era a célula funcional. Porque hoje em dia uma mulher ou um homem conseguem viver sozinhos. Naquela época não conseguiam, a não ser que fossem se empregar na casa e ter como é que chama? Um senhor, né? Que aí você serviu o senhor para você ter as condições de ter onde dormir, comer e beber e se vestir, né? Mas aí olha para onde vai Mateus. Aí ele registra lá que os discípulos já estavam com a cabeça a mil, né? Não vou nem casar, que mulher é muito complicado, né? Aí, mas disse-lhes, aí vem Jesus e diz algo mais que não disse em Marcos. Nem todos compreenderam essa doutrina, mas a quem é dado. E aí ele fala o seguinte: porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim, e há eunucos, os quais foram castrados pelos homens, e há eunucos, os quais se castram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode compreender, compreenda. O negócio era lá, carta de repúdio. Aí ele enfia um eunuco, versículo 12 do Mateus. Deixa eu ver qual é o capítulo de Mateus, para se vocês quiserem procurar. 19. Capítulo 19. Aí, o que ele está suscitando aí? Que a questão da sexualidade é uma questão que não é para ser exatamente eliminada. Ela é para ser burilada. Não é porque o que aconteceu? Em algum momento, que foi a lição passada, se alguma coisa é motivo de escândalo, é engraçado que o Pastorino não percebeu esse link. Não está isso lá. Mas a lição passada é: se a sua mão é motivo de escândalo, arranque-a. Se o seu pé é motivo de escândalo, arranque-o. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Melhor você
chegar na vida, reencarnar, sem manco ou sem um olho, do que ir parar no inferno. Aí agora, nessa lição, ele trazendo o caso dos eunucos, que ele diz que tem 3 classes. Uma que ele já vem do plano espiritual, porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim. Olha isso. O cara entrou na vida, ou porque ele, o pastorino não destrincha nesse nível, ou porque ele pediu para vir sem essa função reprodutiva, porque já deve na outra encarnação ter sido motivo de queda, ou é uma prova compulsória que ele não escolheu. Isso foi uma questão lá do anjo da guarda dele. Entende? E Jesus falando, há eunucos que vêm assim, há eunucos os quais foram castrados pelos homens. Aí já é um crime, aí depende se o cara consentiu ou não, ou se isso é uma pena de algum tipo de país, né? Entende? Castrado pelos homens. Nessa época não tinha castração química, não. Nessa época era castração física mesmo. E há os eunucos, os quais se castram a si mesmos, por causa do reino de Deus. Porque aí o que aconteceu? Por causa daquele ensinamento, muita gente tomou o pé da letra. E aí falou, cara, eu tô pecando aqui, eu tô caindo, né, em desgraça por causa do sexo. E aí, como é o caso de Eurígenes, mas disse que teve muita gente ligada até a igreja, mosteiro, fez autocastração, Jesus. Fez autocastração para poder se livrar dessa força, dessa pulsão. Só que o que Jesus está falando ali também é que isso, a força criativa, o sexo, está ligado ao chakra genésico, que é, de novo, Gênese, né? Que é onde estão esses ensinamentos. O chakra genésico, ele é responsável por toda a sua criatividade. Para você pensa bem, se é para todo mundo se castrar. Você só tem 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, todas vieram pelo chakra genésico. Todos vieram pela pulsão sexual. Então a questão, assim, a pulsão, essa energia não é ruim. Ruim é o direcionamento. Então o que nós temos que fazer é saber lidar com essa pulsão. Porque por exemplo, na psicanálise, a energia sexual é pulsão de vida. É o que te tira da cama todo dia de manhã. É a pulsão pela vida, por procurar por coisas da vida. Entende? Então, isso é fundamental. E é a mesma que vai fazer as pessoas fazerem músicas belíssimas, escreverem textos lindos, livros, né? Pintarem. Isso tudo é criatividade, vem dessa energia. E é essa energia criativa que faz você plasmar coisas boas no mundo, como, por exemplo, seus filhos, que te deram netos. Agora, essa energia você tem que domá-la, não deixar ela te domar. E aí a castração é nesse sentido, é no sentido de silenciar essa pulsão. E aí o que ele diz? Tem aqueles que já vêm lá do outro plano castrados entre aspas. Né? Ou porque pediram aquilo que eu falei, ou porque estão na prova, né? Estão pagando uma prova. E tem os outros que estão castrados pelos homens, mas aí, nesse caso, é um crime, né? Se o cara não quiser, ou pode ter sido até que esses que querem se castrar tenham pedido a terceiro. Castrados pelos homens pode ser, aí nesse caso, não seria propriamente dito um crime com relação à pessoa. A outra pessoa que castrar não vai ficar em dívida com o castrado, porque se ele pediu, e os castrados que castram a si mesmo. O castro a si mesmo pode ser num plano metafísico, né, na espiritualidade, pode ser a castração física, como aconteceu com vários religiosos, monges, que não são relatados. No caso de Eurígenes,
origens é relatado. Até porque podia morrer, né? Numa castração dessa podia morrer. Então, ele está mostrando da importância dessas forças, que todos vamos lidar com as duas. Todos vamos encarnar ou mulher ou homem. E é claro que conforme isso for, essa energia for sendo burilada, essa questão vai sendo suavizada, né, de ou mulher ou homem. Né? Vai ficando igual aqueles deuses da Índia, que você olha, você não sabe se é mulher ou homem. As feições são todas arredondadas, aqueles deuses indianos, repara. Você, inclusive, só sabe quem é o deus por causa do atributo. Se ele está com elefante, se ele está com rato, se ele está com o lótus. Entendeu? Por quê? É mais próximo até da ideia original que todos somos iguais, a alma é igual, né? E aí a expressão dela, conforme vai evoluindo, vai começar a ser mais sem bipolaridade. Entende? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Se você está interessado por esse assunto, leia lá Pastorino. Aqui nos comentários, nas descrições do vídeo, eu vou botar lá qual é o volume e a página em Pastorino para você poder beber na fonte, poder lá ler, que esse estudo ele fez mais complementado. Não são só 2, 3 páginas como costuma ser, não. São várias páginas aí, mais 8 ou 10, tá? Então, nós vamos passar agora para o nosso passe. Mentalizando, eu vou sugerir o nosso patrono e confortavelmente sentados, relaxados, deitados, inclinados, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a nossa atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Isso é importante, hein, gente?